Imagina você dedicar anos da sua vida e abandonar o seu verdadeiro talento para preencher um vazio que ninguém queria no grupo do herói, só para no final ser chutado e ainda ser chamado de fraco e ganhar o apelido de pau para toda a obra. Exatamente, senhoras e senhores, essa é a rasteira que a vida dá em Orundura. Mas e se eu te disser que essa humilhação foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele? Isso porque quando um espadachim nato resolve misturar anos de treinamento com magias e encantamentos com combate corpo a corpo, o que surge não é um herói, é um ser único. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao RC Animes. Eu me chamo Ramon Cavalcante, tô começando no YouTube agora, muito obrigado por quem está acompanhando. Semana passada a gente bateu 300 inscritos e se você gosta desse conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e bora lá. Senhoras e senhores, hoje eu trago pra vocês Yushapari o Yoda Sareta, ou pra ficar mais fácil, Jack of All Trades. E a premissa desse anime é a seguinte, senhoras e senhores. Para começar, o nosso protagonista, Orundura, ele não é um aventureiro qualquer. Ele desde criança sempre foi um espadachim nato. Só que quando cresceu e se juntou ao grupo do herói, acabou ocupando a vaga de encantador. Isso porque ninguém queria ocupar esse cargo, que era um trabalho chato de apoio e suporte. Todos os outros heróis se recusaram a ocupar esse cargo, mas Orun deu o braço a torcer e ocupou mesmo assim. Isso porque o trabalho de suporte ele só foca no aumento das vantagens e desvantagens dos outros heróis, chamados de buffs e debuffs. Orun, pensando no bem maior que seria ocupar esse cargo em prol da missão, fica longe dos holofotes, abandona sua espada e pega o livro de magia. Daí anos se passam e ele se torna o melhor encantador que poderia existir. Orun acabou criando seus próprios feitiços, feitiços únicos, originais, que nenhuma outra pessoa jamais viu. Um certo dia, o herói principal do grupo decide que os talentos de Orun não são mais necessários, e junto aos outros heróis decidem expulsar Orun do grupo como se fosse lixo. Humilhado e com autoestima lá no chão, Orun não desiste do sonho de ser um herói e retorna às suas origens de espadachim. Só que tem um detalhe, aqueles anos de treinamentos como mago não ficaram para trás. Orun adaptou todos os seus encantamentos e os feitiços que criou ao combate corpo a corpo de si mesmo. Ele os misturou com os seus reflexos de espadachim. E é aí que a jornada dele realmente começa, não para provar o valor de quem o descartou, mas para mostrar a verdadeira força que nasce de alguém que não desiste de seu sonho. E com toda essa premissa incrível, o anime já começa mostrando pra gente Orun dentro de uma masmorra, testando todas as suas habilidades de mago na espada, misturando e criando algo único. Orun massacra os monstros que vão aparecendo dentro da dungeon, e após a derrota desses monstros, Orun começa a lembrar de sua saída do grupo do herói, mais especificamente no momento em que ele foi expulso por ter sido considerado um encantador fraco pelos heróis, mesmo ele tentando explicar que sempre foi um espadachim nato e aceitou a vaga de encantador mesmo ninguém querendo. Só que ninguém no grupo do herói queria ouvir as desculpas dele, e no final o herói e os outros companheiros decidem expulsar Orun do grupo. Terminando os flashbacks e de volta à masmorra, Orun reafirma para si mesmo que o método de combate que desenvolveu para si será tão eficaz quanto o próprio grupo do herói. Pouco tempo depois, Orun vê outros aventureiros correndo para se salvar e descobre que esse grupo se salvou porque abandonou a sua companheira para trás. Irritado, ele repreende os aventureiros e não pensa duas vezes em partir correndo para salvar a menina. E aos 49 do segundo tempo, Orun surge e salva Sofia Claudel, derrotando todos os monstros ali presentes. A menina então fica impressionada com o modo de luta de Orun, onde é a primeira vez que ela vê alguém utilizando magia de suporte em si mesmo e ainda mais utilizando esse estilo de luta junto a uma espada. Após salvar Sofia, ele a leva para casa e descobre que ela é irmã de Selma Claudel, uma outra encantadora famosa que Orun conhece desde a época em que fazia parte do grupo do herói. Após uma longa conversa, Selma descobre que Orun saiu do grupo do herói. Isso ele mesmo conta. Ele não diz a verdade que foi expulso, diz que saiu. Daí Selma faz um tipo de convite especial para Orun de ser um tipo de monitor, instrutor, em uma expedição que Selma e seu grupo farão junto aos aventureiros novatos. Sendo pego de surpresa, Orun decide aceitar e incorpora o papel de instrutor, orientando e corrigindo os aventureiros novatos até o término da expedição. Paralelo a tudo isso, rumores sobre sua saída vão se espalhando pelo reino, os jovens aventureiros percebem o seu estilo único de combate, o grupo do herói sente um desfalque forte com a saída de Orun, o que acaba deixando cada herói refletindo sobre sua própria força, e uma ameaça vai surgindo pouco a pouco dentro da masmorra.
Yusha Party ou Oi da Sareta aparenta ser um anime genérico, mas a ideia é nova e interessante. A ideia de apenas um aventureiro combatente que pode usar magias sem a necessidade de um grupo de aventureiros, essa sim é uma premissa bem interessante em meio ao vasto mar de animes genéricos. A animação do estúdio Animation Studio 42 sabe focar nos momentos corretos, mostrando a fusão única de movimentos de espada com efeitos mágicos de um jeito fluido, mesmo que algumas partes a animação seja em 3D. Não sou muito fã. E essa ideia principal do anime focar em um aventureiro que não precisa de guilda, que é um aventureiro literalmente solo, deixa assim esse anime com uma pegada única. Ele é um reflexo de jogos RPG, então quem curte esse universo de MMO, de RPG, cara, com certeza vai achar esse anime bem interessante, principalmente por sua história. Pode até ser sim uma história um pouco genérica, a gente vê isso em diversos outros animes desse mesmo gênero, em que o herói ele é dito como fraco e o grupo do herói acaba expulsando ele. Só que esse anime tem uma história legal, você se apega com a simpatia do protagonista e quer ver sim os próximos passos de Orundura. Se você curte a vibe do Herói do Escudo, onde o protagonista é injustiçado e precisa se reinventar de um jeito único, você vai se identificar com esse anime, você vai se identificar com o Orun, na ideia do protagonista fraco que é traído e se torna absurdamente forte de um jeito não convencional, mas com um desenvolvimento incrível. Orun prova que se adaptar em todas as suas habilidades é a melhor opção de todas. Então, na moral, Jack of All Trades é um anime para quem valoriza a progressão, a estratégia e a doce vingança do eu avisei. Então pode anotar que Jack of All Trades é o anime que você não pode perder em 2026. Mas e aí, vocês estão acompanhando a saga de Orundura? Acham interessante esse conceito de mago combatente? Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Não se esqueça de ativar o sininho do YouTube para que ele possa te notificar sempre que eu lançar vídeo novo. E lembrando, tropinha, toda sexta-feira a partir das 19 horas tem vídeo novo no canal. Muito obrigado por quem está acompanhando, muito obrigado por quem está me seguindo. Só venho deixar o meu muito obrigado a vocês. Cada curtida, cada compartilhada já me ajuda bastante. Muito obrigado, otakus, e valeu!